sou Luciana Dadalto, sou advogada, especialista em bioética e em direito da saúde e pesquiso as discussões sobre autonomia no fim de vida, especialmente o testamento vital, já há mais de uma década. É com muito prazer que eu recebi esse convite do Oncoguia para estar aqui com vocês falando um pouco sobre testamento vital. É um bate-papo, uma conversa sobre um tema que é muito necessário e que é muito difícil. Então, possivelmente, vocês devem estar aí se perguntando o que é testamento vital, ou que ideia é essa que nós vamos trabalhar aqui hoje. Para a gente começar, eu trouxe um conceito bem técnico, mas que eu acho bastante importante a gente começar a nossa discussão a partir dele. O testamento vital é um documento em que o paciente define os cuidados, os tratamentos e os procedimentos médicos que ele deseja ou não para si mesmo, aplicado a situações específicas, como uma doença terminal ou um dano irreversível. Esse documento produz efeito quando o médico determina que o paciente não é mais capaz de decidir acerca de seus cuidados médicos. Então, aqui a gente tem um monte de informação sobre o testamento vital. Primeiro é que ele é um documento, e, portanto, a gente tem que escrever, em que o paciente vai definir determinadas situações. Por isso, é um documento que só quem pode fazer é o paciente. Se o paciente perdeu a capacidade decisória, já está em coma, já está em estado vegetativo, não é mais possível se falar em testamento vital, porque o paciente não tem mais condições de expressar a sua vontade. É um documento, portanto, feito pelo paciente, por isso a gente diz que é um documento personalíssimo, é um exercício de autonomia, por meio do qual o paciente vai definir os cuidados, os tratamentos e procedimentos médicos que ele deseja, então o que ele quer e o que ele não quer para si mesmo. Eu costumo dizer que o testamento vital é a nossa voz para quando a gente perder a voz. Então, o objetivo desse documento é poder dizer para a equipe de saúde que vai cuidar da gente como é que a gente quer ser cuidado no momento em que nós não conseguirmos mais manifestar a nossa vontade. E quando que eu vou usar o testamento vital? Quando o paciente estiver com uma doença terminal ou com um dano irreversível. Mas não basta que o paciente esteja com uma doença terminal ou um dano irreversível. É necessário que o médico, que haja uma determinação médica de que o paciente que está com uma doença terminal ou que está com dano irreversível não tem mais condições de decidir acerca dos seus cuidados médicos. O objetivo aqui desse documento, portanto, é que a gente tenha algo que possa nos representar, que possa dizer para os médicos quais são as nossas vontades quando nós não mais pudermos fazê-lo. E aí vocês vão falar, Luciana, mas espera, vamos imaginar que eu chegue até o final da minha vida completamente lúcida. Eu preciso de ter o testamento vital? Ora, eu, Luciana, entendo, e eu vou mostrar isso para vocês ao longo dessa nossa conversa hoje, que qualquer pessoa, independente de já ter ou não um diagnóstico, eu entendo que qualquer pessoa precisa ter um testamento vital. Por quê? Porque nós não sabemos o dia de amanhã. Nós não sabemos quando nós ficaremos doentes, se nós ficaremos doentes, e nós podemos ter uma doença que não seja progressiva, que não conte para gente que ela começou. Por exemplo, um paciente que tenha um AVC, um acidente vascular cerebral, e fique em coma. Ora, esse paciente não tem uma doença terminal. Ele não tem uma doença que progrediu ao longo do tempo. Mas ele está, nesse momento, impossibilitado de manifestar a vontade. E se ele tivesse um testamento vital,
o testamento vital ajudaria os médicos a decidir qual é a melhor forma de cuidar desse paciente. Então, esse é o objetivo. O objetivo do testamento vital, volto a dizer, é expressar para as pessoas como é que a gente quer ser cuidada. É possibilitar que a nossa voz seja ouvida quando ela não for mais dita por nós. A dificuldade que a gente tem de tratar o testamento vital diz respeito a uma mudança de paradigma da medicina contemporânea. Então, hoje, a gente acha que a medicina é feita para curar as pessoas. Mas, na verdade, a medicina foi feita, foi criada há mais de 2000 anos atrás, e ela ainda tem como objetivo principal o cuidado com as pessoas. Nós sabemos que a cura é limitada, que nós vamos ter situações em que não será possível curar uma pessoa, mas o cuidado nunca tem limites. Sempre é possível cuidar. O problema é que a medicina, especialmente no último século, perdeu muito do cuidado e se afeiçoou demais à cura. E aí a gente tem uma possibilidade grande de que pacientes com doenças terminais, de que pacientes com estados incuráveis sejam muito obstinados, ou melhor dizendo, para ficar mais claro, a gente tem uma possibilidade muito grande de que pacientes com doenças graves, com doenças terminais, com situações incuráveis, sejam utilizados em prol da medicina com o objetivo exclusivo de evitar a morte. Então, a cura, quando ela não é mais possível, ela passa a ser desejada, ainda que de forma ilusória. E isso se dá muito pela ideia de que nós temos o direito à vida e que o médico tem o dever de manter o paciente vivo. Só que esse dever de manter o paciente vivo, ele é um dever que se apega exclusivamente à vida biológica. A ideia de que o que mantém uma pessoa viva é o coração dela estar batendo e a função encefálica dela estar ativa. Nós precisamos, como pacientes, como pessoas que vão pedir um melhor cuidado médico, de entender que a vida, ela é muito mais do que biologia. A vida, ela é e precisa ser uma biografia, um livro em que cada um de nós possa escrever a sua própria história de acordo com as especificidades de cada um de nós. E aí, quando a gente entende que o objetivo é dar ao paciente a possibilidade de viver a sua biografia, essa cura desenfreada, essa luta para evitar a morte, passa a ser vista como algo que não é feito em prol do melhor interesse do paciente. É muito comum que a gente chegue até o fim da vida, né, que os pacientes cheguem até o fim da vida cheia de medos. E alguns estudos já foram feitos para tentar entender quais são os principais medos de pessoas que estão com doenças graves, terminais, com situações incuráveis. Dona Alters vai dizer para a gente, ou vai trazer para a gente, que há 7 medos prioritários, ou 7 medos comuns entre pacientes que estão em fim de vida. Primeiro desses medos, o processo de morrer. Como vai ser o processo que vai me levar até o fim? O segundo desses medos, a perda de controle, a dependência de outras pessoas. Depois a gente tem o medo de perder as pessoas que a gente ama,
o medo da reação dos outros, como é que os outros vão lidar diante da nossa morte, diante do nosso processo de morrer, o isolamento, o medo de morrer sozinho, o medo do desconhecido, eu não sei o que eu vou enfrentar nesse processo, e a insignificância. Será que as pessoas vão esquecer de mim? A perda do controle é o medo que o testamento vital atua de forma direta. O testamento vital ajuda pessoas que têm medo de não terem controle de como elas serão cuidadas a poderem assumir o controle dos seus cuidados. Eu preciso lembrar vocês que quando a gente fala em oncologia, quando a gente fala em doenças oncológicas, nós estamos falando do câncer. Esse nome que poucas pessoas gostam de falar, esse nome que a gente tem lutado para que as pessoas entendam que falar o termo câncer não dá câncer, falar o termo câncer não piora o câncer, e a doença, ela chama câncer. E é uma doença do século XX. Na verdade, quando a gente pega os históricos, a gente percebe que desde que o mundo é mundo, existe câncer. Mas nós, especialmente no século XX, estamos conseguindo diagnosticar mais cedo, predizer mais cedo, tratar muitos cânceres que há 200 anos atrás não eram possíveis de tratar. Mas a gente precisa entender uma coisa. O câncer, ele não está de passagem. Ele veio para ficar. E ele veio para fazer parte das pessoas próximas de nós e de nós. Ele não pode ser aquela doença que alguém tem. Por isso a gente não fala o nome. A gente diz, é aquela doença que o fulano tem. O câncer é a nossa doença. Latente e incerta. Às vezes simples e curável. Muitas outras avassaladora. O câncer é uma doença. E assim como a demência, que é considerada a epidemia do século XXI, faz parte do entendimento de que qualquer um de nós está sujeito a ter câncer, a ideia de que pode valer a pena fazer um testamento vital. Porque o câncer nada mais é do que uma doença que, dependendo do tipo de câncer, dependendo do tipo, pode gerar ou pode nos levar a uma situação de terminalidade. Por isso, as pessoas me perguntam muito assim, quando que eu faço, Luciana, o testamento vital? Qual é o melhor momento para fazer? E eu costumo dizer hoje, porque a gente não sabe o dia de amanhã. Mesmo que a gente já tenha algum diagnóstico e que eventualmente a gente conclua, não, mas esse meu diagnóstico ele é brando, eu não vou piorar. Nós não sabemos o dia de amanhã. Então, trouxe para vocês um passo a passo, assim, de como que a gente faz. Primeira coisa, é preciso entender, dentro de cada um de nós, que é importante fazer um testamento vital. Antes da gente pensar nos aspectos práticos, é preciso pensar subjetivamente que para cada um de nós faz sentido fazer um testamento vital. Porque a gente reconhece que nós somos seres humanos e que a marca do ser humano é a mortalidade. Nós somos seres finitos, independente de termos ou não uma doença. Então, depois que nós definirmos e decidirmos internamente que vale a pena fazer um testamento vital, primeiro profissional que a gente precisa procurar é um médico de confiança. Se a gente já estiver doente, por exemplo, no caso do câncer, vale a pena procurar um profissional da oncologia. O que eu vou fazer com esse profissional? Eu vou dizer para ele quais são os meus valores. Eu vou dizer para ele o seguinte, olha, eu quero fazer um testamento vital e eu quero que você me ajude. E aqui a gente tem que tomar muito cuidado, porque, infelizmente, nós ainda temos muitos profissionais no Brasil
na oncologia, na geriatria, na pediatria, na cardiologia, enfim, em várias especialidades diversas, que entendem que o paciente não precisa de um testamento vital, porque se o paciente estiver numa situação de fim de vida, o médico saberá como cuidar dele. Isso nós chamamos de paternalismo médico. É a ideia de que o médico detentor do conhecimento sabe sempre o que é melhor para o paciente. E essa ideia tem sido muito atacada desde a segunda metade do século passado, a partir da década de 1950. Por quê? Porque nós conseguimos reconhecer que mesmo que o paciente não tenha o conhecimento técnico da doença, ele tem o conhecimento da própria vida. E, portanto, não tem essa história de que existe uma forma de bolo para poder cuidar de todos os pacientes. Cada paciente é diferente, porque cada biografia é diferente. E, portanto, faz total sentido a gente pensar que cabe a cada um de nós dizer para os nossos médicos, para a nossa equipe de saúde como um todo, como é que a gente quer ser cuidado. Então, para isso, eu preciso dizer para o médico quais são os meus valores. O que é importante no meu fim de vida? Quais são as minhas prioridades? Eu preciso contar para o médico quem eu sou. Qual é a minha história? Porque eu preciso fazer o médico entender que eu não sou apenas o meu diagnóstico. Eu sou uma pessoa para além da minha doença. Quando eu começo essa conversa dizendo para ele, olha, doutor, nesse momento, para mim é importante que você me conheça, que você entenda quem eu sou e qual é a minha história de vida e o que faz sentido para mim, eu me coloco no protagonismo desse cuidado. E aí eu assumo uma postura em que eu vou, junto com o médico, tentar entender os detalhes da minha doença. Portanto, é absolutamente imprescindível que a gente faça perguntas. Nós não podemos entender mais que o médico vai dar o diagnóstico, ele vai dizer que o melhor tratamento é o tratamento X, e a gente vai simplesmente dizer sim, senhor. A gente precisa perguntar para o médico, por que o tratamento X é melhor do que o Y? Quais são as vantagens e as desvantagens de tal tratamento? O que pode acontecer comigo? Qual é o meu prognóstico? Fazer perguntas faz parte do exercício da nossa própria autonomia. Depois que a gente tem essas informações, a gente já consegue entender o panorama da nossa doença, se nós estivermos falando de uma pessoa que já tem um diagnóstico, ou se nós estivermos falando de uma pessoa que não tem um diagnóstico ainda, mas que deseja fazer um testamento vital, as perguntas técnicas que ela vai fazer para o médico são perguntas genéricas. Se eu for diagnosticado com Alzheimer, o que pode acontecer comigo? Se eu for diagnosticado com câncer tipo A, tipo B, tipo C, o que pode acontecer comigo? E aí, de posse das informações técnicas, eu preciso refletir sobre quais são os meus valores diante do adoecimento. Uma pergunta que vale a pena a gente se fazer nesse momento é: o que para mim seria pior do que a morte? Quais situações para mim seriam pior do que a morte? Porque quando eu consigo responder essa pergunta para mim, eu consigo entender o que eu vou escrever. Eu consigo entender, por exemplo, que eu vou dizer que eu vou escrever: não me leve para UTI. Se para mim ir para UTI for pior do que a morte. Ou não passe uma sonda de alimentação. Aqui não tem muita técnica, gente. Eu não preciso ter conhecimento técnico para refletir sobre os meus valores. Mas eu vou precisar do conhecimento técnico para escrever os meus valores e para escrever quais são os tratamentos que eu aceito e quais são os tratamentos que eu não aceito. Depois que eu refleti e que eu entendi quais são as minhas decisões, ainda que eu não saiba o nome técnico das minhas decisões, eu preciso conversar com as pessoas com quem eu confio. Aquelas pessoas que eu sei que eu posso contar quando eu estiver numa situação grave. E aqui, o item 4, na minha opinião, é o mais importante de todos.
Porque quem vai fazer valer as nossas vontades são as pessoas que estão ao nosso lado. São os nossos parentes, os nossos amigos, as pessoas que nos são caras, que vão mostrar para o médico o nosso documento e dizer para o médico, para mim é importante fazer valer a vontade do meu familiar. E, infelizmente, no Brasil, esse é o item mais difícil que a gente tem de fazer. Por quê? Porque, normalmente, quando a gente já tem um diagnóstico de uma doença, conversar sobre o fim da nossa vida com os nossos familiares é extremamente complicado, porque os nossos familiares não querem conversar sobre esse assunto. Eles acham, isso é uma questão cultural, que conversar sobre o fim da nossa vida significa atrair a morte. Por isso a gente vê várias situações, né, em que o familiar diz assim, vira essa boca para lá, para de ser pessimista, não fica pensando em coisa ruim. Mas a gente precisa ajudar o nosso familiar a entender que nós não estamos pessimistas, nós não estamos pensando em coisas ruins, nós estamos apenas lidando com um fato. A morte faz parte da vida. E já que a morte faz parte da vida, é interessante que a gente consiga fazer os nossos familiares entenderem o que faz sentido para a gente no fim da nossa vida. O Brasil é um dos países que menos doa órgãos no mundo, porque nós não conversamos com os nossos familiares, com as pessoas que nós confiamos, sobre os nossos desejos de doação de órgãos. Então, conversar sobre os nossos desejos em fim de vida é uma forma de demonstrar amor também para quem fica. Porque a gente diminui o peso da tomada de decisão dos nossos familiares e dos nossos amigos. Mas mais do que isso, a gente diz para os nossos familiares e para os nossos amigos o que faz sentido para a gente. Depois que a gente passou por todo esse processo, está na hora de escrever. E aí a gente pode escrever de duas formas. A gente pode fazer um documento, contratar um advogado para fazer esse documento, para nos auxiliar a fazer esse documento. Posso fazer o documento na minha casa, pegar um pedaço de papel e dizer quais são os tratamentos que eu aceito, quais são os tratamentos que eu recuso. Ou eu posso pedir para o meu médico escrever as minhas vontades no meu prontuário. O médico não vai escrever as vontades dele. O médico vai escrever as minhas vontades e vai anotar as minhas vontades no prontuário. Luciana, eu não estou internada. Eu não vou ao médico com frequência. Como é que eu posso fazer o meu testamento vital? Eu posso procurar um advogado, contratar esse advogado para me auxiliar a fazer o meu testamento vital. E qual é o objetivo do advogado? Evitar que eu escreva disposições que são contra a lei brasileira. Por exemplo, eu não posso pedir eutanásia. Eu não posso dizer, se eu tiver com glioblastoma multiforme grau 4, que é um câncer cerebral super agressivo, com um prognóstico bastante reservado, eu quero que o médico injete uma substância letal na minha veia e me mate. Isso eu não posso fazer. O advogado nos auxilia a entender o que é possível escrever e o que não é possível escrever. Mas eu não sou obrigada a contratar um advogado. Eu posso fazer na minha casa, de próprio punho. Depois que eu faço o documento, eu posso ir até um cartório de notas, a um tabelionato de notas, e lavrar uma escritura pública de testamento vital, conhecido lá no cartório de notas por escritura pública de diretivas antecipadas de vontade. Qual é o objetivo de fazer um cartório? Dar segurança jurídica. Um documento que eu lavro no cartório, que eu faço uma escritura pública, é muito mais difícil de ser invalidado e de ser descumprido do que um documento que eu faço na minha casa. Mas volto a dizer, não existe obrigatoriedade de nós irmos até o cartório, assim como não existe obrigatoriedade da contratação de um advogado. Em verdade, nós não temos muitas obrigatoriedades no Brasil em relação a esse documento. Eu estou só mostrando para vocês o que
12 anos de experiência trabalhando com testamento vital me mostram que a gente precisa compreender que o testamento vital é uma fotografia de um processo de tomada de decisão que a gente fez com os nossos profissionais de saúde, com a nossa família, com os nossos amigos, e depois que eu conseguir passar por esse processo, eu vou fotografar esse processo num documento. O documento será a fotografia desse processo de tomada de decisão. E aí vocês vão me perguntar, Luciana, mas por que eu faria um testamento vital? O que faz uma pessoa fazer um testamento vital? O que faz uma pessoa entender que o testamento vital é importante é o reconhecimento de que a vida é uma doença sexualmente transmissível que tem 100% de taxa de mortalidade. Ou seja, todos nós vamos morrer. Segundo a Organização Mundial de Saúde, mais de 60% das pessoas no mundo morrerão com uma doença crônica. Então, não vão morrer de acidente de carro, não vão morrer dormindo, não vão morrer de uma morte súbita. Nós morreremos de doenças que nos darão tempo de tomar decisões, mas que também nos tirarão a capacidade decisória. Por isso, fazer um testamento vital é reconhecer que nós somos sujeitos finitos, que nós somos indivíduos que vamos morrer e que pode fazer sentido para cada um de nós tomar decisões sobre como que a gente quer ser cuidado até o nosso último suspiro. Esse é o objetivo do testamento vital, é dar ao paciente o protagonismo do cuidado até o seu último suspiro. Agradeço muito o convite do Oncoguia para falar rapidamente para vocês sobre esse tema, que tem muitos desdobramentos, que tem muitas coisas que a gente pode discutir, mas o objetivo aqui foi dar uma pincelada. Deixo aí para vocês alguns dos meus livros e os meus contatos. Se quiserem bater um papo, tiverem alguma dúvida depois de verem essa aula, podem mandar um direct no meu Instagram, Luciana Dadalto, que eu responderei com muito prazer. Muito obrigada!